Em relação à questão da dengue, eu acho que é mais difícil de avaliar, porque aonde que tem dengue? Geralmente em países tropicais, então os índices do Brasil são sempre melhores do que da África subsaariana, Sim. da Indonésia, do Sudeste Asiático. Então, mas o fato é que é o seguinte, é um impacto social gigantesco, tem muita gente morrendo de dengue e pouca gente fala nisso, tá certo? Depois de 3 anos de pandemia, seria de se esperar que isso fosse um tema sensível ainda para a opinião pública e para a mídia, mas pelo jeito não é. Então tem uma coisa para ser avaliada aí. A questão é que assim, poderia ser ainda pior se estivessem batendo nisso, por exemplo. Porque se quisessem politizar a conversa e o governo fosse diferente, eu acho que a manchete ganharia espaço, vamos colocar assim. Isso. Mas eu acho que tem um aspecto maior aí sobre a questão do governo em geral, Renato, que é o seguinte. A semana passada o economista Marcos Lisboa, do INSPER, deu uma entrevista interessante no Brasil Journal. E, entre outras coisas, ele fala que tem 3 aspectos no Brasil hoje que são muito difíceis de administrar e que já ajudam a justificar o que está acontecendo, na minha visão. Isso é o que estou dizendo, não é ele. Primeiro, não independe de ser o governo Lula ou não ser o governo Lula, de ser PT ou não ser PT, que é a questão dos vínculos do gasto. Quer dizer, no Brasil você tem até questões constitucionais, né? Se aumenta o salário mínimo, aumenta o gasto de todo mundo. Então, é uma questão legal, você não tem como mexer nisso. Você não pode aumentar o salário mínimo, senão você vai aumentar os gastos. Então não é o PT esse. O orçamento engessado, né? O Guedes tentou mexer nisso antes, não conseguiu. Não conseguiu e tem que ser no Congresso. É uma mudança estrutural, que aliás, eu acho que deveria acontecer ontem. Se fosse um ditador, a primeira coisa que eu faria era isso. Desvincula, acabou, né? Mas não é assim. Então esse é um problema brasileiro que tem que respeitar a lei, é assim. Mas tem um outro que é o que ele chama de a política da Receita Federal, que é essa obsessão, essa coisa, essa sanha arrecadatória que há 30 anos faz parte do modelo de governo brasileiro. E nesse governo especial e nos governos do PT, com muito destaque. Você pega o primeiro governo do PT, Lula 1 e Lula 2, o aumento de arrecadação chegou a ser de 7% ao ano entre 2003 e 2008, que é uma enormidade. O ano passado o aumento foi de 8% na arrecadação. O problema não é que eles aumentam o que eles arrancam da sociedade, é que eles gastam mais ainda. O ritmo dos gastos aumenta mais rápido. Então eles conseguem arrancar mais da sociedade, mas aí gastam do jeito que a gente conhece, que é um desperdício absoluto, com prioridade zero, enfim. Então esse é um ponto. E o terceiro é um pouco o que o Luiz estava dizendo, que eu acho que é um problema brasileiro, mas que nos governos do PT e desse grupo pensante aí, piora, que é ele ficar refém dos grupos de interesse. Isso acontece no mundo inteiro, o lobby é das democracias, tem nos Estados Unidos, tem no Canadá, tem na Suíça, mas aqui, nesses governos com esse perfil, esses grupos dos amigos do rei, vou pegar o exemplo da bicicleta que você deu, embora eu não tenha certeza que nem você, né, se é um caso, é um exemplo. Esses grupos um pequeno grupo que tem uma influência forte por alguma razão de contato pessoal ou do partido e que impõe uma política pública que afeta o país inteiro. Isso acontece muito no Brasil, em especial nesse momento está acontecendo isso. Então, assim, você junta essas 3 coisas, você fica num impasse, porque você não consegue fazer absolutamente nada de relevante. Você fica prisioneiro de um modelo falido, né? Então, acho que esse modelo, terminando o 2º ano de governo, com esse tipo de realidade, dá nesses números da pesquisa que você está vendo, que nós estamos assistindo aí. Quer dizer, um governo não há quem aguente. As pessoas começam a falar, bom, o ambiente de negócio é péssimo, o investimento só existe ainda porque os outros países estão pior, porque a gente não tinha. O empresariado todo recuando para ver o que vai acontecer. Toda essa sanha arrecadatória, toda essa questão do fator previdenciário, do INSS. Você fala, bom, o sujeito na rua começa a sentir no endividamento da família, que já não é pequeno. Em torno de 65%, se não me engano, das famílias estão endividadas no Brasil. Então, o resultado é esse, vai cair mesmo, não tem o que fazer. Ô Luiz, e Bolsa Brasileira, pior do mundo, né? A gente mostrou aqui esse gráfico até o ano passado, continua. Sem arrecadatória, não há propaganda que resolva, né, nesse caso. Não, o investidor tá certo. E rápido, né? Tá certo de tomar. Aliás, eu acho que ele tá errado de ter demorado tanto e ter dado esperança a esse governo.
E todos esses sinais nós já apontamos em outubro de 2022. O plano de governo com o qual o presidente atual foi eleito é o plano de governo que nós estamos vendo materializar agora. Ele não enganou ninguém. Não enganou ninguém. Aliás, tem muita coisa lá, nas entrelinhas também, que está sendo implementado de uma maneira avassaladora. E acho que a palavra certa é essa, avassaladora, tornar em vassalos tudo que não for o poder de Brasília. É centralizar o comando naquela conjuntura podre. O pico de poder para o pico de podridão. É o contraste absoluto aqui do que deveríamos estar fazendo. Se você é um parlamentar consciente, você é um político que possa ainda agir junto com a oposição para fazer um contraponto com relação ao que está acontecendo. E agora, o mercado ajudou o governo, né? Você tem vários aí que ajudaram, grandes empresários que estão ali sempre naquela esperança de estar sendo beneficiado dessa concentração absoluta, porque para eles, como incumbentes aí de cartéis setoriais que eles comandam, eles vão sair beneficiados, versus o mercado em geral, que é de pequenas e médias empresas, que saem perdendo. E a classe média, que deixa de ter um mercado de capital pujante, ativo, crescente, onde eles podem investir a sua poupança sem ser naquilo que o governo quer que eles investam. É isso que eu acho que seria o futuro promissor, de várias oportunidades, várias ideias materializando, várias pequenas e médias empresas abrindo capital, atraindo pequenos investidores para compartilhar dos seus lucros. Estamos no caminho completamente oposto a isso que eu acabei de mencionar. Estamos no caminho de fechamento, de redução de investimento, de concentração de poder em Brasília, de fechamento de mercado de capital, de regulamentação excessiva nas empresas que têm capital aberto até. Muitos ali estão pensando até em fechar capital, que é menos rigoroso, né? Então, o crivo que tem, o crivo ideológico também e regulamentar. Então, nós temos que pensar como salvar, fazer exatamente o que o governo está fazendo, é o caminho da salvação. Só que a gente não começou a tomar esse caminho ainda, né? E o Congresso, mais uma vez, poderia estar ajudando, mas ele não tem essa consciência do que é o erro de fato. Eles estão olhando muito a individual, né? Aquela questão onde eu ganho, onde é que estão os meus recursos e cadê as minhas benesses, e não estão olhando o plano geral. O Congresso como um todo não é liderado. A verdade é essa, presidente de Câmara e presidente de Senado, já pontuei isso aqui também, não são líderes de Senado nem líder de Câmara. Eles são meros agentes facilitadores dos interesses dos partidos de se venderem para o Executivo. E eu até apontei isso como sendo um problema. O Executivo, enquanto ele comanda lá 5% do orçamento, que é o caso, como vocês colocaram, mais de 90% do orçamento, é travado em despesas obrigatórias. Então você tem uma parcela pequena, de menos de 5%, talvez aí entre 5% e 8%, que é discricionário do Poder Executivo. É esses 8% que o Congresso e o Executivo usam como massa de manobra ali, de uso, de qual plano que vai ganhar. O plano do Congresso ou é o plano do Executivo? O Executivo sempre vence, porque o Congresso ele quer se vender. Se a discussão do orçamento, 100%, imagine o seguinte, se 100% do orçamento fosse discutido no Congresso e definido pelo Congresso, com zero a ser do Poder Executivo, sabe o que aconteceria? O Congresso ia deixar de se vender, porque a negociação é entre pares, é na transparência de uma comissão, é aberto. Mas o Congresso não quer isso. O Congresso até quer que o presidente mantenha essa parcela pequena do orçamento na mão dele, porque ele vai lá e alguns agentes desproporcionalmente vão ter uma alocação que satisfaça aí o seu lobby escuso, espúrio, na calada da noite. Então, veja que tem uma simbiose muito destrutiva aqui do que seria um sistema político de fato,
né, com freios e contrapesos e que, de fato, quer trabalhar em prol do Brasil e com uma discussão transparente. Nada disso. E o próprio Congresso não quer ter essa discussão transparente. Você viu até o líder do governo falando, poxa, teve um acordo, mas que acordo foi esse? Foi travado esse acordo sob a luz de alguma comissão? Sob a luz da discussão parlamentar? Existe até uma lei na Flórida, que é importante a gente resgatar isso, chama-se da Sunshine Law. É a lei do sol. Ou seja, qualquer negociação entre agentes públicos e um agente público e um agente privado tem que ter uma testemunha, tem que ser gravada, tem que ser registrada, para que isso esteja na luz, sob a Aqui luz foi o da contrário, transparência. o Lira deu bronca, né? Falou, isso aí não se fala no microfone. Pois é, então, esse é o nosso sistema. Agora você fala o seguinte, imagina um país que hoje é um país que deveria estar exercendo hegemonia regional, que é o país mais rico do hemisfério sul, é o mais importante do hemisfério sul. Ele, naturalmente, esse país deveria ter um sistema político exemplar, no mínimo que fosse influenciável, que estivesse influenciando outros países, tanto na África, como no regional, como em outras partes do hemisfério sul. Nada disso. Ninguém está copiando o modelo brasileiro. Ninguém quer o modelo brasileiro. Porque é isso aí, não é o que estamos vendo, é o que está por trás.